Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais um Vasco 10 desta quinta-feira, dia 26 de junho. Você que está chegando por aqui, se não for inscrito no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, é de lei, né? Um like, compartilha com os amigos aí, nos ajude a fazer esse canal crescer. Também deixa seu comentário, seu nome aí, sua cidade, o que você está achando do momento do Vasco, isso é importante para nós. E no momento sempre rola aquele abraço, tá bom, galera? Lá no Instagram, @Vasco10RD, é de boa também você acompanhar a gente por lá. Galera, no mercado você pode comprar ou pode vender também. Alguém pode chegar em você também, né? Então o Vasco tem até igual rodoviária também, né? Rodoviária tem gente partindo, tem gente chegando, né? Então a gente espera que tenha gente chegando e aqueles que estão para partir, que partam logo, né? Mas pode ter algumas surpresas nas partidas também, e é isso a gente vai tratar de algumas dessas aqui no programa Muito Quente, galera. Já que a gente está falando dessa situação aí de mercado, né, de vai e vem, eu vou chamar meu amigo Gilson Santos, porque é o seguinte, galera, muitos nomes pipocam, por quê? Porque tem empresário, o jogador está querendo vir para o Vasco, né? O empresário está querendo botar um jogador dele, empurrar o jogador dele em algum clube. Então é hora de botar os jogadores nas prateleiras, né? Então vai pipocar sempre um nome ou outro, que às vezes o Vasco nem procurou, mas aparece no noticiário, alguém achou que né? Ou o empresário fala, né? O empresário bota aí o nome do Vasco na parada e pronto, aí ferve, né? Aí ferve, todo mundo vai atrás, procura saber e tal, mas na realidade não aconteceu nada. Os torcedores já reclamam, se o jogador for um pouquinho melhor, a pessoa já fica exaltado, né? Então tem que ter muita paciência, até porque o Vasco tem pouco dinheiro na parada, então tem que fazer acordos certos aí, tá bom? Então o Gilson Santos vem com muito frio, o Gilson trazendo frio, ô Gilson, traz um calor, aqui no Rio tem um solzinho bacana, mas não está esquentando ninguém, um solzinho mentiroso. E aí, Gilson, o que o Vasco tem de novo no mercado? Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando a Vasco 10, dia frio, temperaturas baixas no Rio de Janeiro e muita agitação no mercado da bola. E mais um nome é especulado no Vasco da Gama. Desta vez é o atacante colombiano Andrés Gomes. Ele tem 22 anos, joga no Rennes da França, atacante pelo lado direito, de muita velocidade, e entra no radar de contratações do Vasco da Gama. Falamos ontem sobre Thiago Mendes. As tratativas de negociação avançaram, o Vasco já fez uma proposta ao jogador, e Erasmo, o jogador não gostou da oferta financeira feita pelo Vasco. O Vasco não gostou do salário apresentado, é um atleta que tem um salário alto, mas Ademar Lopes segue negociando com o seu empresário Paulo Pitombeira, e um ajuste para cima, um ajuste para baixo, o Vasco pode estar fechando a contratação desse jogador, que já deixou claro que tem interesse em jogar no Vasco. Gostou da proposta esportiva feita pelo Vasco, mas não gostou do salário. Então, é um jogador que segue negociando com o Vasco, e o Vasco pode aí, nos próximos dias, fechar com Thiago Mendes. Agora, Erasmo, o Vasco pode perder os seus 3 zagueiros. Falamos ontem da proposta recebida pelo zagueiro Luiz Gustavo, jogador que interessa ao Arli Futebol Saudita, e pode estar saindo do Vasco, e desta vez é o zagueiro Lucas Freitas. É um zagueiro que tem atuado muito bem no Vasco da Gama, é super titular no time de Fernando Diniz, jogador de 25 anos, jovem, e vem sendo sondado pelo futebol europeu, tanto equipes da Rússia como equipes da Turquia. Mas a equipe que chega mais forte aí para oferecer uma proposta pelo Lucas Freitas é o Fenerbahçe. O time turco quer muito esse jogador, e Lucas Freitas pode sim estar de saída do Vasco.
O outro zagueiro que pode deixar São Januário é um zagueiro que, na verdade, nem chegou, Erasmo. É o Maurício Lemos. O Maurício Lemos chegou como grande contratação do Vasco para o setor defensivo, mas sofreu com muitas contusões, quase não jogou pelo Vasco, ainda não completou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O seu contrato vai até o final de 2025. Ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, mas se pintar uma proposta aí no meio do ano, o Vasco não criará dificuldades para liberar o jogador uruguaio. Outro jogador que pode estar de saída do Vasco, Erasmo, é Jean Davi. Jean Davi tem um interesse do Colo-Colo do Chile, que quer o atleta. O Vasco tem interesse no zagueiro Alan Saldívia, da mesma equipe, e pode ter aí uma negociação à base de troca. Jean Davi indo para o Colo-Colo e Alan Saldívia vindo reforçar o setor defensivo do Vasco. Outra notícia boa para o torcedor vascaíno é que o atacante David e o meia-atacante Guilherme Estrela já estão trabalhando com bola com o restante do elenco. Os jogadores foram liberados pelo departamento médico e Fernando Diniz aí ganha mais 2 reforços caseiros, jogadores importantes do elenco do Vasco, que já pode aí estar à disposição do Fernando Diniz. Portanto, Erasmo, são as principais notícias do Vasco da Gama, e amanhã ou a qualquer momento podemos estar voltando aqui falando do mercado da bola e falando de Vasco. Um abraço e até amanhã. Olha só, alguns noticiários dão conta que o Vasco está buscando zagueiro, né? É uma posição que o Vasco não precisa, mas nas circunstâncias aí estão vindo atrás dos nossos zagueiros. O Vasco hoje tem 2 zagueiros jovens, canhotos e de boa qualidade técnica. O Lucas Freitas, Lucas Freitas é um garoto novo, canhoto, que joga, que sai jogando bem. Opa, já chama atenção, é rápido. Fez algumas partidas, 2 ou 3 partidas contra o Flamengo. Saiu bem, fez algumas partidas difíceis, pegou o Palmeiras. Não, o Palmeiras foi o Luiz Gustavo. Mas assim, pegou alguns jogos difíceis e saiu bem. Não é fácil jogar no Vasco, não é fácil, é pesado. O cara tem que ter muita... O cara se sair bem no Vasco é porque ele tem muita personalidade, tem bom futebol. E o Lucas Freitas mostrou isso. É um zagueiro que pode evoluir aí na nossa equipe, né? O Diniz já puxou ele para titular, mas tem o Luiz Gustavo também, que, olha, o garoto também pegou uma rabuda, meu filho. Mas olha só, ok, jogou bem, fez aí o que tinha que fazer, garoto novo, e aí chama a atenção do mercado, né, mano? Os caras ficam doidos, porque é difícil você achar um zagueiro canhoto. Já tem essa dificuldade. E a gente tem 2 aí no elenco aí, então vamos ter propostas, somente se a proposta for muito boa, né? Porque, olha, o que essa diretoria vende de jogador barato. Inclusive o Vasco vendeu o Eric Marcos, né, o atacante, bom nível, jogador que foi base de seleção brasileira, vendeu por $1 milhão. Por $1 milhão, um garoto que foi criado, né, na base do Vasco, passou por todas as seleções de base, foi artilheiro em seleção de base, $1 milhão. Né? Então, um jogador que vinha rendendo, né, vinha fazendo a transição para o profissional, teve algumas boas partidas, outras não, mas era um garoto novo. Como insistiu com o Peck e vendeu o Peck bem. Né? Deveria ter insistido com o Eric Marcos, mas a nossa diretoria é craque em vender jogador promissor, por $1 milhão. Não sei onde é que eles veem isso, né? E a gente não fica sem entender. Então o Vasco tá de olho em zagueiro no mercado, porque pode perder 2 zagueiros aí, e o Maurício Lemos tem proposta também, inclusive para voltar para o Uruguai. Não se sabe também se vai, o que vai acontecer também. O diretor Admar Lopes, né, tá indicando nomes aí, nomes fora da caixinha, nomes que não é tão conhecido no mercado. Então pode pintar novidades aí, de novos nomes, com certeza vai pintar novos nomes, mas que o Vasco feche aí bons nomes
na situação do custo-benefício. O amistoso em Natal, dia 5 de julho, tem um problema. Vai ter um problema. Porque o Coutinho, o contrato do Coutinho vai até o dia 30. Então, o passe dele volta automaticamente para o Vila, né? E aí o Vasco vai ter que renegociar, tem que vir os documentos de novo. Então, em 5 dias, não vai resolver isso. Então, a galera de Natal não vai acompanhar Coutinho. O Vasco tem uma cota. Nessa cota, com certeza, o pessoal já previa, vai ter Coutinho, né? O Coutinho não vai, e aí vai ficar feio, cara. Não sei o que vão se resolver lá não. Mas dia 5 de julho, o Coutinho não vai, porque é muito pouco tempo para o Vasco, pro contrato dele ir para o Vila e depois o Vasco resgatar. É muito pouco tempo. O Vasco entrou em campo pelo Sub-17 e pelo Sub-20 nesta quarta-feira. O Sub-17 jogou em casa diante do Palmeiras, líder da competição do Campeonato Brasileiro, e o Vasco perdeu mais uma vez. A segunda derrota do Sub-17 na temporada. O Vasco não esteve bem em campo, né? Uma boa equipe do Palmeiras. Né? O Palmeiras, na captação dos jogadores, eles dão uma preferência para jogadores altos, fortes. A gente viu uma diferença de tamanho de jogadores muito grande. Mas o Vasco com muita qualidade, pressionou, tentou, mas foi um dia que a bola não entrou. Não entrou, e aí foi tomando os gols ali. O Palmeiras muito rápido no contra-ataque, uma equipe de qualidade. Fez 3-0. No final o Vasco ainda conseguiu descontar um 3-1. Contudo, a equipe é a 9ª colocada. O importante é ficar entre os 8. Mas o Sub-17 ainda está no início aí, tem muita rodada por acontecer. O Vasco é o 9º com 12 pontos pelo Sub-17. Já pelo Sub-20, partida lá em São Paulo, lá no Parque São Jorge, gramado ruim, mas por muito pouco o Vasco não trazia vitória. Empatou, ficou no 1-1 diante do Corinthians. O time jogou bem, acho que faltou um pouquinho mais de agressividade, um pouquinho mais de coragem para arrematar ali, para trazer a vitória. A equipe ficou no 1-1, trouxe esse empate de São Paulo. A equipe do Vasco no Campeonato Brasileiro Sub-20 também é 9ª colocada, com 23 pontos. O Sub-20 já tem mais rodadas acontecendo, né? Com 23 pontos. Tá tranquilo, tá de boa, tanto para o Sub-20, Sub-17. As duas equipes têm amplas condições de ficar entre os 8 aí no momento final. Tá bom, galera? E meu abraço de hoje vai para Orlando, o grande de Jardim das Imbuías, aí em São Paulo. Jardim das Imbuías, né? Isso mesmo, hein, produção? Orlando Grande, um grande abraço para você que está sempre com a gente aí, sempre deixando aquele recado nos comentários. Obrigado pelas visualizações, obrigado pela galera aí de São Paulo, né? Jundiaí, galera aí sempre juntos do Vasco 10. E também vou deixar também pro Ailton Silva. Ailton Silva, o cara é sargento, entendeu? O cara de patente, sargento aí direto de Jequié da Bahia, que é muito Vasco, né? Então, um grande abraço, Ailton, que também tá sempre trocando figurinha com a gente no chat. Tá bom, galera? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no YouTube, deixa seu like, seu comentário, seu nome, sua cidade, compartilha com os amigos. Isso é importante para fazer o canal crescer, para fortalecer isso aqui. E também, se puder, acompanhar a gente lá no Instagram, @Vasco10RD. Estaremos juntos lá também, levando notícias e curiosidades do Vasco da Gama. Tá bom, galera? Amanhã a gente volta com mais informações do Gigante da Colina. Um grande abraço. O Vasco é para quem acredita.